Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as leituras finalizadas no mês de abril. Mês de abril foi um mês excelente para as leituras, tanto em qualidade quanto em quantidade. Teve livro favorito, teve livro que foi muito bom e que eu gostei muito. Além disso, eu tô conseguindo recuperar o meu ritmo de leitura, sabe? Que pra mim já é maravilhoso. Porque antes eu não tava lendo menos porque eu não estava com vontade de ler. Eu estava com vontade de ler e não conseguia ler. E agora eu tô conseguindo, toda vez que eu realmente tô com vontade de ler, pegar um livro e focar nele, sabe? Isso é maravilhoso. Quem ama ler sabe que essa sensação é muito boa. E como são muitos livros, eu vou parar de me estender, mas antes de mais nada, já curte esse vídeo, porque se você deixa pro final acaba esquecendo, se inscreve no canal e, claro, se gostar de alguma coisa que eu vou mostrar aqui, o meu link da Amazon tá aqui embaixo. Comprando por ele, vocês me dão uma pequena comissão, não pagam nada mais por isso e me ajudam a investir no canal. Agora, bora falar dessas 11 leituras. Bem, e pra começar o mês com chave de ouro, já com favorito, eu comecei lendo O Alienista do Machado de Assis, que vocês viram recentemente, né, num unboxing, num vlog de unboxing que eu fiz. Se não conferiu ainda, eu vou deixar aqui nos cards. Esse livro aqui se passa no Brasil Colônia, na cidade de Itaguaí, onde nosso protagonista, Simão Bacamarte, quer criar um espaço ali para o tratamento da loucura. O Simão, ele é um alienista, ou seja, ele é um médico de mentes, e ele quer criar ali na cidade de Itaguaí a Casa Verde, onde ele pretende diagnosticar a loucura, descobrir a cura para a loucura e entender como funciona a mente humana. Então ele está ali tentando encontrar um remédio universal para a loucura através da ciência, através dos seus estudos. As internações começam, os tratamentos começam e cada vez mais pessoas vão sendo internadas ali, até que praticamente toda a cidade está dentro da Casa Verde, afinal, quem é 100% normal a todo o tempo? E essa aqui, gente, como a maioria das histórias do Machado, é uma história repleta de ironias, com muitas ambiguidades, com situações que fogem totalmente da casinha, e é um livro atemporal que vai falar sobre saúde mental. A leitura foi fantástica, foi muito rápida, adorei essa edição da Antofágica, tem alguns textos extras também, e as ilustrações estão lindas, e assim, se um dia eu comecei a ler esse livro e tive que parar porque faltavam páginas, recomeçar e terminar nessa edição foi fantástico, acabei favoritando o livro, mais um favorito do Machado para a lista. A minha segunda leitura do mês foi uma leitura coletiva com a Gláucia, do Alegria Literária, e foi A Honra das Terras Altas, da Hannah Howell, o segundo livro da trilogia dos Murray. Aqui a gente tem uma história que se passa no século XV, entre França e Escócia, e os nossos personagens principais são a Giselle e o Nigel. O Nigel a gente sabe, né, que ele foi para a França depois do primeiro livro, não vou dar os motivos para não dar spoiler. E a Giselle, ela é uma moça que está sendo caçada pela família do falecido marido porque eles acreditam que ela o matou. Então eles querem dar a devida punição para Giselle e ela tá lutando contra o tempo para salvar sua própria vida. Acaba que ela se envolve com o Nigel, ele promete protegê-la e ela parte rumo à Escócia com ele para viver com seu clã e para poder preservar sua vida. E aí, né, a gente vai acompanhando toda a trajetória deles até a Escócia, tudo que vai acontecendo, os dois se apaixonando. Ela teve uma vida muito traumática, o casamento dela traumatizou demais. Ele tá ali ainda pensando se ama outra pessoa ou se ele tá projetando nela o amor que ele sentia pela outra pessoa, que a gente sabe quem é no primeiro livro, enfim. Eu achei que, ao contrário do primeiro, que as coisas aconteciam rápido demais, o romance aqui foi mais bem trabalhado, eles foram se conhecendo aos poucos, então eu achei que a construção foi muito melhor e esse foi um ponto positivo pro livro, sabe? No entanto, essa questão deles passarem a maior parte do tempo do livro fugindo acabou se tornando um pouco cansativa, porque sempre parecia um padrão, fugindo, achar alguém, superar um obstáculo, continuar fugindo, e parecia que foi isso assim o livro inteiro, e acabou se tornando um pouquinho cansativo. Outro ponto que eu e a Gláucia a gente achou meio engraçado até, é a facilidade das pessoas confiarem umas nas outras nesses livros, sabe? Porque a mulher, ela tá fugindo de uma pessoa que tá oferecendo muito dinheiro pela cabeça dela, e aí ela simplesmente encontra com o cara pela primeira vez e aceita que ele vai protegê-la e que vai fugir com ele. E é tipo, amada, não. E o final também, assim, eu achei um pouco corrido. Eu tiraria um pouco dessa luta deles pela sobrevivência ali, né, no caminho, e colocaria mais no final, porque eu achei que, assim, tipo, tudo se resolveu rápido demais.
No geral foi uma leitura ok, foi uma leitura que fluiu bem, um romance gostosinho de ler, mas não tá entre meus favoritos e eu achei que a autora pecou em algumas coisas. Vamos ver como é que vai ser o desfecho da série, né? E aí logo depois foi a vez de ler um thriller que vocês falaram que era muito bom, então já criei altas expectativas e realmente gostei demais da leitura, que foi O Impulso, da Ashley Aldrin. Aqui a gente tem a história da Blythe, ela tem um histórico familiar muito conturbado. A gente vai acompanhar inclusive 3 gerações das mulheres da família dela, que tiveram relações muito conturbadas com a maternidade em si, e ela decide que quando ela for mãe, ela vai ser a melhor mãe que ela puder ser para quebrar esse padrão da família. E aí ela conhece o Fox, os dois se apaixonam e eles resolvem ter uma filha. E eis que nasce a Violet. Ela começa a perceber algumas coisas estranhas com a filha, mas ela não sabe se é coisa da cabeça dela, porque o marido fala o tempo todo que ela tá viajando e que não é isso. E outros sinais vão surgindo, mas ela vai começando a questionar sua sanidade mental. Quando ela começa a querer se convencer que tem coisas ali na cabeça dela, ela e o marido engravidam de novo, eles têm o Sam, e a Violet parece se dar muito bem com ele e tudo mais, e eis que acontece uma situação traumática que vai mexer muito com a cabeça de todos os personagens aqui, e a gente vai começar a se questionar o que é real, o que não é, o que é paranoia, o que não é, enfim, o livro vai brincando com a mente do leitor. E aqui a Ashley Aldrin, ela constrói então esse thriller que vai mexer muito com a mente da gente, que vai fazer a gente questionar até que ponto os laços familiares escondem segredos, o elo invisível da maternidade, a maternidade real. Então, assim, é muito interessante, é muito envolvente, sabe? É um livro que ele não tem grandes acontecimentos a todo momento, na verdade ele vai brincando muito com a mente dos personagens e do leitor. É claro que tem pontos cruciais onde as coisas mudam, onde grandes acontecimentos vão surgindo, mas isso não é a todo momento. O livro em si ele é mais parado, ele vai mais brincando assim nas entrelinhas, e eu achei muito bacana. Ele foi para um caminho que eu não esperava, e depois quando eu achei que realmente tinha feito sentido, ele foi para um outro caminho que eu também não esperava e que eu gostei bastante. E sim, gente, entrei pro time que gostou muito desse thriller, eu recomendo muito. Não acho que vai funcionar com todo mundo, algumas pessoas talvez achem cansativo por essa questão, né, de não terem grandes acontecimentos, mas vocês me conhecem e sabem o estilo de leitura que eu gosto de uma coisa bem dramática, e por adorar um drama e por adorar um thriller que mexe com a minha cabeça, acabei gostando muito desse aqui. E aí depois foi a vez de desencalhar um livro que tá na minha lista dos livros pra ler esse ano, e que tá parado na minha estante tem muito tempo, mas tem tipo muito tempo mesmo. E eu sempre ficava protelando, falava, depois eu leio, ou eu acho que não é o momento, eu acho que eu não tô lá muito no clima. E eis que esses dias, olhando pra estante, né, eu falei, por que não? Por que não ler este livro agora? Vai sair filme, tem a Nina Dobrev no elenco, e, enfim, peguei pra ler Amor de Redenção, e eu acho que foi a leitura perfeita no momento perfeito. Eu fico feliz de ter esperado pra ler esse livro, porque acabou se tornando um favorito e veio no momento certo. Pra quem não sabe, esse aqui é um romance de época cristão, o primeiro que eu li na vida. E então, assim, eu acho que não vai funcionar pra todo mundo. Se você não acredita em Deus ou se você não tem religião, talvez não funcione tão bem, ou não funcione, no caso. E aqui a gente tem uma recontagem da história de Oséias na Bíblia, onde um homem muito íntegro, que é um trabalhador rural, vai acabar se apaixonando por uma prostituta. A Angel, que é a nossa protagonista aqui, ela foi vendida aos 8 anos para uma casa de prostituição. Então, assim, ela não conheceu o amor, ela não conheceu o afeto, ela acha que tudo que aconteceu de ruim na vida da mãe foi por conta dela, então ela carrega esse peso na vida de que não deveria ter nascido, que ela merece todas as punições que ela recebe. Ela não acredita em Deus, ela não acredita na bondade das pessoas, não acredita nas promessas que as pessoas fazem pra ela, porque geralmente são quebradas. E eis que surge o Michael na porta dela, falando que vai tirar ela daquela vida e que ela vai ser esposa dele. E ela fala, querido, não acredito em você, não dá, nem te conheço. Só que muitas coisas vão acontecer e os dois vão se ver casados. E aí a Angel começa a se questionar, quem se apaixonaria por uma prostituta? Ela nunca teve afeto nenhum na vida, as pessoas nunca cumpriram as promessas que fizeram pra ela, porque esse homem agora seria diferente. E aí a gente vai vendo esse enredo se desenrolar. Em alguns momentos a Angel vai irritar um pouquinho o leitor com algumas decisões que ela toma, e você fica perguntando, mas por que a autora tá fazendo isso? E no final tudo faz parte de um grande propósito que faz muito sentido,
E o enredo é lindo, a história é linda, é uma história sobre perdão, sobre segunda chance, sobre o amor de Deus, sobre esperança, perdão e fé. Então, assim, eu gostei muito, me emocionei com a história da Angel, uma história muito triste, mas muito bonita. E se você é cristão, se você acredita em Deus e gosta de romance de época e gosta de romance cristão, eu acho que vale a pena dar uma chance pra esse livro, porque você vai gostar muito também, vai achar a história muito bonita e muito tocante. Gostei bastante, acabou entrando para um dos meus favoritos. E eu espero ler mais algumas coisas da Francine Rivers, porque gostei bastante da escrita dela. E em seguida foi a vez de ler Apague a Luz Se For Chorar, da Fabiane Guimarães. Esse aqui saiu pelo selo Alfaguara, né, que é da Companhia das Letras. E é um romance nacional, com uma pegada ali de mistério, onde a gente vai conhecer a história da Cecília. A Cecília é uma mulher que já se divorciou, que já tomou novos rumos na vida e que acabou de passar por um choque muito grande porque os pais faleceram ao mesmo tempo e ela acha aquilo tudo muito estranho, ela tá sem rumo, ela não esperava que isso fosse acontecer agora, que ela fosse ficar sozinha. Ela começa a se questionar se aquela morte dos dois foi uma morte natural mesmo, ou se alguém os matou por conta de alguns comentários de uma vizinha falando sobre um primo que vinha visitá-los e ela não tinha primos, então aquilo é tudo muito estranho. E em paralelo a gente tem a história do João, que é um pai solteiro, que tem um filho que é portador de necessidades especiais e que tem um único tratamento que talvez possa mudar o rumo da vida do filho dele. Então ele começa a fazer alguns trabalhos, digamos que não lícitos, e a gente começa a acompanhar a história desses dois em paralelo, sem saber ao certo aonde elas vão se entrelaçar. Apesar da gente já saber, no caso, que o João é ex-marido da Cecília, e eles terminaram ali meio abruptamente, então a gente tem essa informação também logo no início pra ir ligando os pontos. E juntando esses dois enredos, a Fabiane Guimarães vai construindo uma espécie de suspense que vai tratar sobre família. O que significa ser parte de uma família, até onde você está disposto a ir pra mantê-la, pra manter os laços familiares. É um livro com uma escrita muito poética. As partes que ela falava sobre morte, sobre perda, sobre como esse sentimento cresce no ser humano, eu achei sensacional, eu achei lindo, de verdade, tanto que eu fiz várias marcações no livro. No entanto, o enredo eu achei que deixou um pouquinho a desejar, sabe? Na metade do livro eu já meio que sabia mais ou menos o que talvez teria acontecido, pelas coisas que começam a aparecer. Aí eu falei, não é possível. E era possível. E aí eu terminei a leitura com aquela sensação de que ficou faltando algo, sabe? Que a autora não me entregou tudo que ela tinha me prometido. Então, assim, foi um livro que eu gostei, que eu achei interessante, mas que poderia ter ido muito mais além e talvez a autora não soube aproveitar o potencial que esse livro tinha, sabe? Então, assim, foi uma leitura ok, foi boa pra passar o tempo, foi bem rápida, a escrita é muito boa, mas eu achei que o desenvolvimento deixou um pouquinho a desejar, pelo menos ao meu ver. Depois foi a vez de fazer uma leitura coletiva com a Fran de Edenbrook, da Juliana Donaldson. E assim, gente, que romance de época mais delicinha, sério. Foi um daqueles romances de época, assim, que vai te ganhando na delicadeza e que você acaba apaixonado pelo enredo. Aqui a gente tem a Mariane. A Mariane, ela perdeu a mãe há pouco tempo. O pai não aguentou a dor e foi embora também, deixando-a com a avó. E ela tá morando em Bath, que ela não consegue se encontrar ali, ela sente muita falta dos laços com a irmã gêmea Cecília, com os pais, tudo pra ela tá meio que em stand-by, sabe? Tá meio aéreo, assim. Até que a Cecília, irmã dela, a convida pra ir passar uma temporada em Edenbrook, que é a propriedade de uma das amigas da mãe delas, onde a Cecília vai estar com uma amiga, e a Mariane fica em êxtase, né? Porque finalmente vai poder ir para um lugar onde talvez ela se sinta minimamente em casa. A Mariane parte para essa jornada, logo na estrada já acontece um contratempo, elas já são atacadas, ela e a criada dela na estrada, e ela acaba conhecendo um homem misterioso que a ajuda. E eis que eles chegam em Edenbrook, e esse homem misterioso é o Philip, que é um dos filhos da dona da propriedade. E a gente começa a ver ali entre eles algumas farpas, eles começando a se gostar, e eles começando a se envolver, mas tem coisas que vão dificultar toda a história dos dois. Tem a irmã da Mariane, que talvez também tenha um interesse nesse rapaz, então ela não sabe direito como tudo vai acontecer. Ela, por muitas vezes, acha que ele tá brincando com ela.
Então, assim, é aquele tipo de romance que vai sendo construído em camadas, os personagens vão se tornando amigos antes de se apaixonarem, e é uma delícia de acompanhar. É aquele tipo de romance clichê que você lê numa tardezinha com chocolate quente e que você se apaixona pelos personagens e por tudo que a autora criou. A ambientação dela é muito bacana, porque é uma fã de Austen que escreveu esse livro, então ela é apaixonada pelas histórias da Austen, das irmãs Brontë e da Elizabeth Gaskell, então assim, já dá pra sentir o clima e o estilo da escrita dessa mulher. E é fantástico, gente, sério, leiam, é muito gostosinho esse romance, eu gostei muito. A Fran também gostou muito, a gente terminou apaixonada e querendo ler muitas outras coisas dessa autora. E logo depois foi a vez de ler Cortesã por uma Noite, que é o primeiro livro da trilogia Os Mistérios de Bow Street, que é um dos primeiros livros publicados pela Alyssa Kleypas, então a gente vai conhecer ela ali no início de carreira, através de um romance de época que envolve mistério. Aqui a gente vai ter o Grant, que é um dos agentes da Bow Street, que tá ali solucionando casos de crimes em Londres, e ele é chamado porque uma moça foi encontrada morta no Rio. Acontece que quando ele chega lá, a moça não está morta, ela só está desacordada, e é a Vivian, uma das cortesãs mais famosas da sociedade, com quem Grant já teve um problema ali, uma rixa, e ele acaba salvando a moça. Acontece que quando ela acorda, ela está sem memória. Ele tá ali disposto a se vingar dela, mas a partir do momento em que ele começa a conviver com ela e começa a mentir pra ela, ele começa a perceber que ela é uma moça muito diferente do que ele estava esperando e começa a se afeiçoar a ela, mesmo contra a sua vontade. E temos ali a Vivian sem memória, e o que dificulta muito é encontrar quem tentou matá-la, que pode ser qualquer pessoa da sociedade, sendo que ela tinha muitas rixas, ela tinha muitos problemas. E a gente vai acompanhando esses dois personagens, a Vivian vai se mostrando uma pessoa totalmente diferente da que a gente estava esperando, e o crime vai começando a dar pistas de quem possa ter praticado, quais foram as motivações, e é muito gostoso de acompanhar. O livro tem um plot twist muito interessante, da metade pro final mais ou menos. Eu já tinha imaginado que era logo nas primeiras páginas, não vou mentir, mas ainda assim foi muito gostoso de acompanhar. E aquele negócio, né, gente? Esse aqui foi um dos primeiros livros que a autora escreveu. Ele foi publicado, deixa eu ver se eu acho aqui, em 1999. A gente tá em 2021. Então, assim, pegando esse livro e pegando, por exemplo, a série dos Ravenels, você consegue ver como a escrita da Alyssa evoluiu num tanto que vocês não têm noção. Sério, assim, a autora evoluiu muito, 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 tanto na criação dos personagens, quanto na forma de desenvolver os romances. Então, assim, se você pegar esse livro esperando ler uma obra na qualidade dos Ravenels, você vai se decepcionar um pouco. Por quê? Porque é uma autora aqui que estava mais em início de carreira e agora ela tá anos-luz, né? Então... E assim, gente, eu fui com isso em mente, então eu acabei gostando muito da leitura. Eu consegui me divertir muito, eu achei que a trama prendeu sim. Talvez o desenvolvimento do casal deixou um pouquinho a desejar, mas por causa do Grant, assim, porque você vê ele querendo se vingar de uma pessoa sem memória, você fala, querido, melhore. Algumas atitudes dele foram, assim, bem questionáveis, e isso me incomodou um pouquinho, que foi o que acabou tirando um pouco de nota do livro. Mas no geral eu gostei bastante, adorei ver a Alyssa Kleypas escrevendo ali no início da carreira, adorei essa mistura de mistério com romance de época, do meio pro final, assim, talvez até no início, apesar das questões do Grant, eu achei que o casal teve química, então eu gostei bastante e recomendo, mas recomendo avisando que não é pra você esperar livros como os do final da carreira dela, né, final não, porque ela não acabou a carreira, mas enfim, os livros atuais dela. Esse aqui é bem antes, então é bom analisar com outros olhos, né, gente, pra não se decepcionar. Mas eu gostei bastante, recomendo sim. E eu não sei se eu me enrolei muito pra falar esse final, mas eu espero que vocês tenham entendido. E aí logo depois eu li um livro que é totalmente fora do que eu geralmente leio aqui no canal, mas que eu acho interessante falar com vocês, porque foi uma leitura que me surpreendeu muito e que eu gostei demais, que é As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, que ele é um psicólogo que trata de relações conjugais. E aqui nesse livro ele fala que nós, seres humanos, temos 5 linguagens do amor, que eu vou até ler pra vocês aqui, que são as palavras de afirmação, o tempo de qualidade, o presente, os atos de serviço e o toque físico. E que cada ser humano tem uma linguagem de um amor predominante. Então é aquilo que a outra pessoa faz que faz com que você se sinta mais amado. E que geralmente num casamento ou num relacionamento, enfim,
uma pessoa tem uma linguagem e a outra tem outra. Então você, para chegar no meio termo, você tem que entender um pouco mais do outro. E no início eu achei isso um pouco estranho. Eu acabei começando a ler um pouco reticente ali. E, gente, quando eu comecei a ler, fez total sentido. Quando ele começou a explicar quais eram essas linguagens do amor e a forma como elas funcionam em relacionamentos, não só conjugais, o foco aqui é conjugal, mas assim, em relacionamentos familiares, você consegue aplicar em tudo. E aí fez muito sentido na minha cabeça. E eu conseguia me identificar nos pontos em que ele falava e da forma como ele falava. Eu conseguia identificar o meu marido e conseguia identificar outras pessoas do meu convívio, sabe? E é muito interessante porque o ser humano, ele é um ser muito complexo. Então, assim, se você entender um pouco mais do outro, um pouco mais das necessidades do outro e das suas necessidades, você consegue pesar bem na balança, sabe? Então, foi uma leitura muito rica, eu gostei muito. Eu achei muito interessante a forma como o autor vai explicando essas linguagens do amor e vai exemplificando com casos que ele atuou como conselheiro matrimonial, sabe? Eu achei muito, muito bacana mesmo. Recomendo pra quem tiver interesse. Foi um livro que me surpreendeu demais, que eu não achei que ia gostar tanto e que eu não achei que faria tanto sentido na minha cabeça. E aí logo depois foi a vez de ler Bruxas Literárias, da Thaísia Kitaiskaya e Kate Horan, que é um dos lançamentos da Dark Side que eu mostrei pra vocês no unboxing da Dark Side que eu fiz recentemente no canal. E aqui a gente tem 33 autoras ao redor do mundo que marcaram a literatura com sua genialidade, com sua originalidade e com seus textos e livros à frente do seu tempo. E aí, ó, eu acho mais fácil explicar assim. Aqui a gente tem uma autora, aí aqui tem uma introdução poética sobre ela, que envolve um pouco da sua obra e um pouco da sua vida. Aqui embaixo a gente tem uma pequena biografia e logo depois as leituras recomendadas dessa autora. Então, assim, é um livro muito bacana para você conhecer novas autoras ao redor do mundo, porque você não fica focado em um único lugar, você conhece mais as suas obras e tudo isso de uma maneira muito especial e muito bonita. Então, assim, eu gostei muito dessa leitura. Recomendo para quem gosta desse estilo de livro. Eu, particularmente, marquei várias coisinhas aqui que é para revisitar essas autoras e procurar títulos delas futuramente. Então, assim, para mim valeu super a pena e é por isso que eu recomendo para vocês. Quem gosta desse estilo de livro, acho que vale a pena investir. E aí, em seguida, foi a vez de ler A Casa das Máscaras, que é o último livro da trilogia En Court, eu acho que é assim que fala, da Candace Camp. E eu não adianto que eu não vou falar muito sobre ele, porque vai ter um vídeo só sobre essa trilogia no canal, porque eu acho que vale muito a pena. E já adianto que eu gostei muito desse livro, achei que fechou a série com chave de ouro. Só teve um pequeno ponto aqui que eu não curti tanto, que é uma personagem que aparece nos 3 livros, que nesse livro aqui, na linha temporal dele, não fez muito sentido ela aparecer e nem muito sentido a questão dela na história, mas é uma coisa tão pequena em relação ao todo aqui que, sério, nem dá pra relevar muito. Gostei muito, os personagens são maravilhosos, eles têm uma química incrível, você entende uma tensão que existe entre eles desde o primeiro livro, entre a Rachel e o Michael, e você conhece um pouco mais da história deles e como eles chegaram naquele ponto do casamento. Enfim, eu vou explicar melhor no vídeo sobre ele, mas já adianto que foi um romance de época que eu amei e que eu me diverti muito lendo e que, assim, terminou a trilogia com chave de ouro. Pra finalizar as leituras do mês, eu terminei com O Bom Partido, da Kirsty Steinfeld, não sei falar sobre o nome dela. Eu li com a Glaucia, da Alegria Literária. Glaucia, por favor, não se canse de mim, adoro ler com você. E aqui a gente tem nada mais, nada menos que uma releitura atual de Orgulho e Preconceito. A gente tem um Bing que saiu de um reality show de matrimônio, a Jane mais velha sonhando em ser mãe, a Elizabeth totalmente independente, sendo jornalista. Temos o Darcy cirurgião, quem diria, não é mesmo que Mr. Darcy seria médico. E temos os pais da Elizabeth, que pra mim ficaram perfeitamente caracterizados, e as irmãs com a linguinha ácida até onde não pode. A Mari, eu achei que foi a que mais ficou descaracterizada ali, que não funcionou muito bem. A autora ainda quis trazer um pouco dela no final, mas eu achei assim meio... E aquele negócio, né, gente? A autora inseriu diversos temas aqui atuais, que eu achei bem bacana. A autora soube trazer os personagens pro presente, nem sempre sem descaracterizá-los. Tem algumas atitudes que eu vi que falavam, nossa, a Elizabeth nunca faria isso. Mas, no final, assim, no frigir dos ovos, deu muito certo e foi uma leitura bem gostosa e bem divertida.
E foi legal ver essa outra perspectiva de Orgulho e Preconceito. Então, assim, quem se interessar, eu acho que pode ser uma leitura bem bacana. Ainda mais se você é apaixonado pelo livro da Austen. Eu, particularmente, adoro ler tudo que envolve esse universo, entre aspas, criado por ela. E bem, pessoal, essas foram minhas 11 leituras do mês. Me contem aí embaixo se já leram algum, se não leram, se tem vontade de ler, se tem uma opinião diferente da minha, vamos conversar, ok? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, vale a pena dar aquela conferida. Um beijo e até o próximo vídeo.